Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos fazer uma demonstração do nosso mini gerador de etiquetas e também a parte de configuração do driver da impressora. O que acontece? Muitas pessoas acabam adquirindo uma impressora para gerar etiquetas, seja para o seu comércio, seja para organizar produto, para vendas, enfim. Acaba comprando a impressora e que não vem com o software que gera as etiquetas. Aí acaba ficando com a impressora sem utilizar, sem uso, porque não tem como gerar as etiquetas. Geralmente um software para geração de etiquetas já vem com a impressora dessas mais sofisticadas, às vezes não é compatível com a sua impressora e também tem algumas soluções no mercado que são caras. Então, pensando nisso, a gente otimizou um sisteminha bem intuitivo, bem simples para resolver esse problema. Outra coisa, tem muita gente que usa o Word e o Excel para gerar as etiquetas. E é muito trabalhoso, é muito difícil, então esse sisteminha aqui vai resolver o seu problema. Ele é muito intuitivo, é fácil de usar, é simples, é direto, não precisa ser instalado no computador. Só clicar e executar, ele roda direto na aba do seu navegador ou no seu celular também funciona. Então vamos lá. A gente vê aqui que o sistema tem esse painel lateral onde tem a parte de configurar as etiquetas e aqui as ações, onde a gente vai gerar etiquetas, limpar as etiquetas que foram geradas, mandar imprimir, compartilhar no WhatsApp, exportar como imagem para salvar, para imprimir depois, enfim, exportar como PDF e também visualização. Vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui, vou gerar uma etiqueta e depois nós vamos fazer a configuração de driver e fazer a parte de impressão. Tá? Eu vou escolher um tamanho aqui 9x3, vamos preencher aqui as informações que a gente quer na nossa etiqueta. Os campos nome do produto e valor são obrigatórios, o restante é opcional, mas na hora de gerar, se tiver algum campo obrigatório que está faltando, o sistema vai avisar você. Então vamos lá, vou colocar aqui o nome do produto, vou usar aqui um nome genérico porque eu não tenho nenhum produto aqui agora. Nome do produto, descrição ou detalhes do item, se você quiser colocar, escrevi errado aqui, descrição ou detalhes do item, o valor, vou colocar aqui um valor de teste, o código de barras. Esse campo código de barras aceita o leitor de código de barras também, se você tiver e quiser copiar o código de barras de alguma embalagem, enfim, de algum produto que você já tem aí. E o sistema também gera o código de barras. Nome fantasia na etiqueta, se você deixar o campo marcado, vai sair o nome do seu comércio, né, o seu nome na etiqueta. Aqui a quantidade de etiquetas que você quer gerar, vou colocar aqui 9. E a forma de visualização, se é empilhado ou se é em grade. E pronto, feito isso, as etiquetas já estão geradas. Se a sua impressora for compatível com impressão em pilha, você pode gerar toda essa quantidade de uma vez só. Se não, você pode gerar só uma e na impressora você define a quantidade de etiquetas que você quer que saia. Tá? Aqui, ó, se eu mudar a visualização para empilhado, aqui, ó, na hora que eu for mandar imprimir, se a minha impressora tiver esse recurso no driver, ela já entende aqui a quantidade e já imprime uma atrás da outra. Mas a maioria delas é melhor a gente definir a quantidade de cópias aqui. Ó. Então, para gerar etiqueta é simplesmente fazendo isso. Tá? Eu vou limpar aqui e gerar mais um para a gente fazer a configuração do driver da impressora e simular a impressão. Vamos repetir aqui o processo. Vou colocar o nome do produto, descrição, o preço e o código de barras. Aqui eu vou deixar o nome da empresa, vou colocar um só e mandar gerar. Bom, gerei a etiqueta. Agora vamos fazer a configuração do driver para poder imprimir essa etiqueta desse tamanho aqui. Tá? Vamos se atentar que o sistema utiliza unidade de medida em centímetros. Aqui, ó. E se você tiver um tamanho personalizado que não venha nessas escalas pré-definidas, você pode clicar aqui em personalizado. Tá? Ele vai pedir também para você inserir o tamanho da etiqueta em centímetros. Agora vamos lá fazer a configuração da impressora. Com a sua impressora já devidamente instalada, você pode pedir para um técnico instalar, ou se você mesmo fez a instalação, nós vamos ir lá no painel de controle. Você pode clicar aqui se for o Windows 10, qualquer versão do Windows você vai vir aqui em configurações, dispositivos, né, impressoras,
dispositivos e impressoras, a gente precisa chegar nessa tela aqui. Outra maneira de acessar é clicando aqui no menu da barra do Windows, se for uma versão do Windows 10 ou superior, né? Clica com o lado direito do mouse, vai em painel de controle. Caindo em painel de controle, você pode mudar a visualização aqui para ícones grandes, ou já vir direto na categoria aqui, exibir impressoras e dispositivos, que também vai cair nessa tela. Tá, eu vou fazer o exemplo aqui com duas impressoras que eu tenho. A MDK 007, que é Tomate a marca, e essa Xprinter 410B. Vamos começar com essa daqui, para a gente fazer a configuração. Aqui nós vamos clicar em cima da impressora, vai vir em preferências de impressão. Essa impressora em específico, ela utiliza a unidade de medidas em polegadas. Aí o que acontece? Como no sistema ele usa centímetros, nós vamos precisar fazer a conversão. Aqui, ó, o menu de configuração dela é dessa maneira. Então aqui a gente vai vir em gestão de papel e nós vamos criar uma nova etiqueta aqui para ficar salvo, para a gente poder imprimir. Como aqui no sistema eu estou utilizando uma etiqueta de 9x3, então eu vou colocar o nome aqui, etiqueta 9x3 centímetros. Aí, como o driver dessa impressora utiliza a unidade de medida em polegadas, nós vamos precisar fazer a conversão. Então aqui no Google mesmo, a gente digita aqui, ó, converter centímetro em polegadas. Então vou colocar aqui, eu quero 9 centímetros, ele vai me dar aqui 3.54, então eu vou inserir lá 3.54 de largura por 3 de altura, 1.18. Então, vamos salvar aqui 1.18. Vou clicar aqui em salvar. Então, veja que eu adicionei aqui na minha impressora MDK 007 essa etiqueta que eu estou utilizando. Aí, se você quiser fazer isso para as outras etiquetas que você tem aí, é só fazer esse processo. Ok, já está salvo. Agora eu volto aqui no sistema, venho na opção imprimir, selecionar ela, né? Está selecionada aqui a minha impressora. Eu quero que saia, por exemplo, 10 cópias dessa etiqueta. Aqui eu vou desmarcar a opção agrupar. Aqui em mais definições é onde eu vou selecionar o tamanho do papel. Aqui, ó, o tamanho do papel. Aí eu vou selecionar a etiqueta que eu configurei. Feito isso, a gente tem que verificar a orientação da página. Tá? Aqui não vai fazer diferença para a impressora, é mais para você visualizar. Então nós vamos mudar aqui o layout para a paisagem, que aí ela vai exibir corretamente. Ó. Aí ela coube perfeitamente no tamanho do papel. Aqui eu posso, se caso você quiser personalizar a parte de margem, você pode colocar também. Aqui eu sempre deixo como nenhuma e mandar fazer a impressão. Clique em imprimir, foi para a impressora e agora ela deve imprimir corretamente. Agora eu vou fazer o mesmo processo em outra impressora. Eu tenho aqui, ó, essa Xprinter. Eu vou clicar aqui com o lado direito a mesma coisa, preferência de impressão. Veja que ela já tem outro painel de configuração. E ela também já vem com alguns modelos pré-definidos de etiqueta aqui, alguns tamanhos, né? Mas eu vou precisar criar um novo, porque não tem o da etiqueta que eu escolhi lá no sistema, né? Que é 9x3. Então vamos lá, vou clicar aqui em novo, colocar aqui etiqueta 9x3. Aqui, ó, veja que essa impressora utiliza a unidade de medida em milímetros. Então vou precisar fazer a conversão. A gente sabe que é só colocar um zero a mais, mas se você tiver dúvida, você vem aqui no Google, coloca converter centímetros em milímetros. Aí vamos colocar aqui 9 centímetros, é 90 milímetros. Deixa eu preencher aqui no campo, largura 90. E ela já dá aqui também o desenho pra gente, ó, visualização. É interessante. E a altura 3, vai ser 30. Então, vou colocar aqui 30. Opa, ok, campo errado aqui. Aqui no campo altura, por 30. Então ele já desenhou para mim aqui, ó, a minha etiqueta. Então eu vou colocar OK, aplicar, e já adicionei no driver da minha impressora essa etiqueta. Agora a gente volta lá no sistema, clique em imprimir,
Agora eu vou selecionar a outra impressora, que eu vou pegar ela aqui. Aí vai trazer a visualização. Nós vamos alterar aqui o layout. Aqui na definição nós vamos escolher a etiqueta, ele já pegou aqui, etiqueta 9x3. Mudar o layout. Fiz a mudança do layout. Ela já trouxe a visualização correta. Aqui vamos definir o número de cópias e mandar imprimir. E é isso. Esse é o processo de configuração e de utilização do sistema. Ele é bem simples, bem direto. E também tem outros recursos. Se você não tiver impressora, você pode exportar para a imagem. Você clica aqui, ele vai baixar para você a etiqueta no formato de imagem. Aí depois você pode imprimir numa folha grande, exportar para PDF também. Ele também abre o PDF para você poder imprimir depois e aplicar algumas configurações, ou fazer a cópia para incluir em alguma foto, alguma arte, se precisar, né, colocar a etiqueta. Por exemplo, também, se você não tem uma impressora de etiqueta e quer fazer algumas etiquetas só para você imprimir e recortar, por exemplo, eu vou pegar um tamanho aqui de 9x5, só para a gente fazer outro exemplo. Deixa eu limpar essas etiquetas aqui. Vou pegar aqui 9x5, vou colocar um exemplo aqui. Capa de celular Samsung, só como exemplo. Aí descrição, aqui cor rosa, borracha. Aí o preço, vou colocar aqui R$39,90, por exemplo. Vamos gerar um código de barras para ele, se você tiver. Aí aqui eu vou pedir para gerar 12 etiquetas no formato de grade. Gerar. Olha lá, ele gerou para mim. Aí eu posso clicar aqui em exportar como imagem. Ele vai salvar o arquivo, né, e vai fazer o download. Aí aqui, ó, eu consigo também salvar dessa maneira. Ou se eu quiser imprimir direto numa impressora A4, uma impressora dessas comum, só escolher ela aqui, né? Aqui eu só tenho como PDF. E a gente salva ela na folha grande para depois ser recortada, se for o caso. Então é isso. E no mais, qualquer dúvida, se tiver dúvidas, tem aí o contato aí no vídeo e estamos à disposição.